incrível e esperançosa. A esperança trata muito do futuro, né? Mas então a gente pode ter uma esperança sobre o futuro, mas antes disso, que legal que ver que no presente a gente já tem uma ocupação, um uso distinto do centro de São Paulo, como o Olivier mencionou, caras novas, caras antigas, pessoas que nunca pisaram aqui, pessoas que estão voltando para o centro da cidade. E gente de todos os lugares, dos bairros de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. É uma grande esquina do planeta e que bom viver em São Paulo, numa cidade como essa. Agora a gente vai ter o próximo painel. Aliás, gente, olha, tem lugares aqui, eu sei que o café está uma delícia. O canapé com carpaccio é sensacional, quem não pegou, pegue, porque é maravilhoso. No próximo painel, o último painel, a gente vai falar sobre cidades resilientes, a transição verde em curso. Como a gente falou de muitas coisas aqui que precisam ser reformadas, que precisam ser reconstruídas, construídas, será que essa construção, essa reforma pode ser mais sustentável, mais verde, mais alinhada com as agendas do amanhã? Eu acho que sim. E por isso a gente chama ao palco aqui Adriana Levinsky, que é urbanista especializada em planejamento e desenvolvimento urbano sustentável. Também chama ao palco Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. E também Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Secov São Paulo. O nosso painel também terá a presença de Rodrigo Aciuch, que é secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Ele está chegando e aí quando ele chegar, ele ocupa aqui a cadeira no nosso palco. Então eu vou sentar aqui para não ficar longe da Adriana. Então a gente vai conversar sobre sustentabilidade, o construir verde e como isso está rolando em São Paulo e no Brasil. Adriana, você tem um termo pelo qual ficou famosa por aí, que é a saúde urbana. Como é que isso pode definir o futuro das cidades e o centro de São Paulo está com a saúde urbana boa? Vamos lá. Então, eu acho que talvez essa palavra seja a melhor palavra para entender uma forma de abordar centros urbanos, né? Eu acho que é importante, eu gosto sempre de trazer um número para a discussão, para tangibilizar a importância da gente olhar para as cidades, né? No Brasil, a gente tem quase 90% da população brasileira vivendo em centros urbanos. Então, entender a dinâmica da vida no país é necessariamente olhar da forma mais saudável possível para a vida nas cidades, né? Então, saúde urbana é uma proposta de uma qualificação do olhar para como abordar os centros urbanos. E aí eu diria que não é a saúde do ponto de vista das enfermidades, né? Pessoa indo ao hospital, mas é a saúde com um S maiúsculo, né? De olhar a saúde sob a ótica das pessoas, do que as pessoas demandam do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, né, para além das questões físicas. É a saúde do território, né, então a saúde do nosso ar, né, quanto a gente tem de umidade no ar, de poluição, de ruído, de qualidade das águas, de cuidado com as nossas encostas. Isso é saúde do território, né? E a saúde no tempo da nossa governança, né? Então, como cuidar para que seja saudável um ambiente urbano sob a ótica da sua governança, que necessariamente precisa suportar a condição do tempo, se garantir longeva, né? E para isso ter uma alta capacidade de adaptação, né? Se olhar, reolhar, revisitar os seus mecanismos de governança para conseguir garantir longevidade, se adaptando
com relação às mudanças que a vida traz. Então, essa é a tentativa de um olhar sistêmico e holístico, integrado das ações que compõem a vida urbana, que é tão plural, tão polifônica, né? Que interessante, porque quando a gente tem uma área saudável, urbanisticamente falando, definitivamente é mais agradável viver lá, fazer negócios lá, crescer lá, e ao fim e ao cabo, o desejo, acho que de toda a cidade. Secretário Renato, como é que está este assunto aqui na cidade de São Paulo? O centro da cidade está um local mais saudável, roubando o termo aqui da Adriana, mais saudável urbanisticamente falando? Fernando, pelo que nós ouvimos aqui nos painéis anteriores, é nítida a melhoria da qualidade do centro, não é? Mas eu queria dizer para você que esta que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, vai muito bem naquilo que se cuida da questão da saúde ambiental, não é? Porque foi o primeiro município do Brasil a ter uma Secretaria de Mudanças Climáticas, criada em 2021, foi a primeira do Brasil. A primeira a ter um plano de ação climático, que tem 4 anos, está sendo revisado e tem 86% das suas estratégias em andamento, 57% em ascensão, porque nós temos um plano muito ambicioso, ou seja, metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Quais são os 3 vilões aqui de São Paulo? O trânsito, o prefeito Ricardo Nunes acabou de falar, né, que mais de 60% das emissões são geradas por esses quase 8 milhões de veículos. Em segundo lugar, a energia estacionária, né? A energia, ela emite poluentes. E isso vai aumentar, porque com a inteligência artificial nós vamos precisar de muitos data centers, né? E o terceiro vilão é aquilo que hoje nós chamamos de resíduo sólido, que já chamávamos lixo, né, Adriana? Não é mais lixo, porque país civilizado sabe que isso tem uma finalidade econômica, né? Entra na economia circular, na logística reversa. E São Paulo produz, Fernando, 15 mil toneladas diárias de resíduo urbano. Se nós acrescentarmos o resíduo hospitalar, resíduo eletrônico, isso pode chegar até 23 mil toneladas diárias. Eu, particularmente, já achava 15 toneladas muito. São 15 mil toneladas, Cláudio. Então, essas 3 frentes estão sendo enfrentadas, né? O prefeito acabou de falar do projeto de eletrificação da frota, que caminha, não celeremente por causa de problemas do recarregamento da infraestrutura, mas também está bem adiantado o projeto do biometano para alimentar ônibus e caminhões. Os caminhões das concessionárias já estão funcionando assim. Na questão da eletricidade, da energia estacionária, nós estamos adotando projetos de eficiência energética. Temos convênio com a cidade de Copenhague, que está fazendo com que nossos prédios sejam prédios inteligentes. Estamos incentivando a instalação fotovoltaica, incentivando bastante. Também precisamos pensar, voltando ao vilão do trânsito, em fazer com que os proprietários dos quase 8 milhões de veículos prefiram o etanol e não a gasolina, né? Porque muitos deles continuam abastecendo com gasolina por questão cultural, preconceito, né? Gasolina é mais potente, a diferença de preço entre etanol e gasolina não me atrai, né? Agora, eu acho que a sociedade paulistana precisaria colaborar mais na questão dos resíduos sólidos, né? Porque nós temos uma destinação pífia, muito pequena para reciclagem. E ainda assim, graças a esses heróis tão hostilizados, que são catadores e catadoras, né?
nós precisaríamos incentivar a população a pensar que se ela souber separar o resíduo sólido, né, pelo menos destinando aquilo que é orgânico, resíduo orgânico, que vai apodrecer, pode ser então fertilizante, compostagem, ou biometano, de um lado, e de outro aquilo que não é, que vai para reciclagem, já ajuda muito. Infelizmente as pessoas misturam, né? Embora haja coleta seletiva em todos os espaços públicos de São Paulo. Até nas comunidades onde o veículo não entra, entram aqueles pequenos veículos elétricos, né? E agora, nós estamos tornando São Paulo mais verde. Estamos fazendo um plantio muito grande, esse é um compromisso do prefeito, ele foi até chamado pelo Papa em maio de 2024, por causa dessa expropriação das 32 áreas, ele acabou de falar, há 15 outras, aliás, 17 outras, chega a 49 as expropriações, o que vai fazer de São Paulo uma cidade com 54% de cobertura vegetal. 26% só de próprios municipais e 54% acrescentando tudo que é verde, até campo de futebol, gramado, né? Mas que é muito significativo. Agora, o que nós precisamos, Fernando, é fazer a população gostar de árvore. A prefeitura recebe 100 pedidos semanais para remoção de árvore, 2 ou 3 para plantio de árvore, né? Ainda há um preconceito, principalmente as regiões mais áridas. E a saúde, a Adriana sabe disso, uma região arbórea, coberta com árvores, cobertura vegetal, garante uma temperatura até 10 graus inferior. E isso é qualidade de vida, né? Então, o Rodrigo chegou, olha aí. Muito bem. Secretário, por favor, Rodrigo. Secretário Rodrigo Aciuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Obrigado, secretário. A tua cadeira é essa, né? Muito bem. O que o secretário Renato estava dizendo é absolutamente fundamental, e aí acho que vale sempre essa lembrança, secretário. Que bom que o senhor lembrou disso. A gente tem já na cidade de São Paulo, né, um esforço de ponta a ponta. Então, toda vez que você vai no supermercado, no hortifruti do seu bairro, você recebe essa colinha verde, recebe essa colinha cinza, exatamente para isso, para a separação. Não dá para separar lixo só quando você viaja para a Europa e para os Estados Unidos. Faça isso aqui em São Paulo, porque é algo absolutamente essencial. É o primeiro passo, sem esse não dá para dar os seguintes. Ótima lembrança, secretário. Já que o meu vizinho aqui, vizinho literalmente de cadeira e de secretaria, porque eu moro no final da Rua do Paraíso, então somos vizinhos de fato. Eu queria ouvi-lo sobre como é que estão as políticas públicas e como a cidade de São Paulo tem se preparado. A gente falou muito em reconstrução, em evolução, em construção para reocupar espaços. A cidade está se reconstruindo e se prestando atenção em um amanhã mais verde, secretário? Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer a CNN, dar os parabéns pela iniciativa, agradecer também ao prefeito Caio Nunes que esteve aqui, todos os meus parceiros de painel, em nome do Portela, agradecer a toda a equipe. E São Paulo é uma cidade, a maior cidade da América Latina, ela vem se preparando muito, não só na questão dos avanços, até porque São Paulo, hoje, só para você ter uma ideia, ao longo de todos esses anos da gestão do nosso prefeito Caio Nunes, é uma cidade que cresce cada dia, a questão inclusive que está muito atrelada ao meio ambiente, a questão do desenvolvimento do emprego, são mais de 800 mil empresas que chegaram em São Paulo, muitas delas vindo de outras cidades, de outros lugares, ocupando, gerando emprego, e uma preocupação da nossa gestão é com relação também à sustentabilidade, não só por ser um ano de COP, mas também por ser uma importância, um tema muito relevante, um dos principais temas, não só no Brasil, no mundo. Só um dado, em 2024, fazendo uma pesquisa dos principais assuntos pesquisados nas redes sociais, na internet, enfim, dos 10 primeiros, 4, 5 diretamente ligados
a questão da sustentabilidade. São Paulo vem trabalhando muito. Eu sei que o prefeito já falou muito sobre transporte, sobre biometano, ônibus elétrico. Naline, grande mestre, deu aulas aqui, falou sobre o que a gente vem fazendo. E São Paulo vem se preparando muito. Por exemplo, para um plantio que nós estamos aqui na cidade, são 120 mil árvores só esse ano, o ano de COP. Temos uma parceria com todos os ramos de geração de emprego, de desenvolvimento aqui na cidade. Um deles é a construção civil, onde a gente, inclusive, está, lógico, aprovando os projetos, fazendo tudo que vem para a cidade, para São Paulo continuar sendo a maior cidade da América Latina em todos os sentidos, mas também que mostre toda a preocupação, uma compensação, tudo aquilo que as empresas, a indústria, as construtoras fazem em prol do desenvolvimento. E um fato muito bacana que nos preocupa, e agora já estamos na fase final, daqui a alguns dias a gente vai estar lançando uma novidade para o nosso país, uma novidade para a América Latina, comparada aos melhores do mundo. São Paulo vai ter o seu primeiro inventário arbóreo aqui na cidade, até porque é uma cidade que foi formada por vários imigrantes que trouxeram nas malas sonhos, trouxeram esperança e trouxeram também não só roupas, não só que puderam trazer, mas trouxeram mudas de suas casas há séculos, décadas atrás. E aí, hoje, naquela época, a preocupação era trazer um pouquinho da sua história. E hoje, com essa questão de a gente poder ter o tipo de árvore, poder ter tudo aquilo que não interfere, inclusive, na fiação elétrica, também tem a questão das quedas de árvores que acontece por conta de vento, pelas próprias mudanças climáticas. A gente está fazendo um grande inventário arbóreo, um trabalho de reconstrução da cidade, um trabalho de replantio, de retirada, de colocar novas espécies, todas nativas da nossa Mata Atlântica, e assim, respeitando a história dos bairros, inclusive do Paraíso, onde a gente é vizinho de outros bairros do Cambuci, que tem nomes das espécies, mas a gente também poder fazer esse grande trabalho. Tem o inventário arbóreo, a questão dos ônibus elétricos, que deve ter dado um número que é super importante. Cada ônibus corresponde em média a 6.464 árvores plantadas, biobetano 6.100 árvores, menos 35 mil litros de óleo diesel consumido. Então São Paulo vem trabalhando muito na descarbonização, no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego, mas principalmente amarrado à questão das mudanças climáticas e da sustentabilidade. É um grande trabalho, o maior trabalho, posso afirmar para vocês, já fui prefeito de outras cidades, fui convidado para vir para cá, é o maior trabalho do meio ambiente, o maior orçamento do país e relativamente um orçamento muito grande. Em 2 anos, 40 bilhões de reais, é muita coisa em prol das famílias paulistanas. Muito bem, a gente é vizinho porque é isso, a secretaria fica ali na Rua do Paraíso, pertinho do metrô Paraíso, eu moro ali perto, então somos vizinhos de fato de CEP. Aliás, ontem, secretário Renato, eu saí de casa, fui para a CNN, aí geralmente eu vou a pé até o metrô, aí estava vindo um ônibus que ia passar pela Paulista, entrei, foi a primeira vez que eu andei num ônibus desses verdinhos elétricos, sensacional, adorei, é sensacional. Agora, Cláudio, eu queria te ouvir sobre como é que está esta reocupação. A gente falou muito sobre lançamentos aqui no centro, o interesse do setor privado em voltar ao centro com empreendimentos residenciais, há também empreendimentos comerciais. O centro está em ebulição, aí tem muita obra, muito canteiro subindo. Estas obras, esses projetos, são sustentáveis? Os conceitos tecnológicos, a Thaís mencionou aqui, tem muito prédio muito moderno aqui, tecnologicamente, com botão, tudo automatizado. Eles também são verdes? Olha, primeiro, bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é muito difícil a gente querer dissociar um pouco o que é o empreendimento imobiliário dentro da cidade da própria cidade. E eu acho que é interessante, eu vou repisar aqui alguns conceitos que trouxe o Naline. As cidades são organismos vivos, dinâmicos e muito complexos. Você tratar de transição energética para uma cidade resiliente é uma coisa muito complexa. Você inserir os empreendimentos imobiliários nesse contexto é uma coisa muito complexa, mas a cidade também precisa estar preparada para isso. Então, eu acho que tem algumas questões básicas e importantes que servem para o centro da cidade, servem para o restante da cidade e servem para as outras cidades, que é a espinha dorsal desse processo de tornar a cidade resiliente e aí você ter a ocupação resiliente da cidade. Então, a gente precisa ter uma transição energética sustentável,
não só na geração, mas na utilização da energia. Acho que a gente caminha para isso de alguma forma, em incentivar a geração sustentável de energia na cidade. Os painéis fotovoltaicos que estão sendo instalados pelas pessoas, através de incentivos fiscais e tributários, isso e principalmente pelo fato de você poder usar a energia, jogar na rede e voltar, isso tem incentivado muito. Então a transição energética é um fato importante. Você usar soluções baseadas na natureza e uma infraestrutura resiliente é uma coisa muito importante. Quer dizer, hoje você ter preocupação em ter uma cidade que possa ter formas de mitigar ilhas de calor, que possa ser sustentável do ponto de vista de administração de águas pluviais, com relação a enchentes, etc. Isso tem uma influência grande na cidade, tem uma influência grande na ocupação da cidade. A questão de mobilidade é outra questão importante, caminhando na questão da resiliência, quer dizer, como é que a gente vai fazer uma cidade em que as pessoas possam ter uma mobilidade sustentável, caminhando, pedalando, ou usando de transporte de massa, e aí os modelos de uso e ocupação do solo trazem contribuições importantíssimas. Quando eu dava aula, perguntava aos meus alunos qual é o melhor modelo de locomoção que existe. Então é o metrô, é a bicicleta. O melhor modelo de locomoção é não ter que ir, já estar lá. Portanto, o uso do solo faz com que as atividades possam complementar as diárias, possam estar ali e fazer com que isso a gente tenha uma cidade melhor. O mercado imobiliário, ele pode se inserir muito nesse contexto, desde que haja uma regulação que permita que você produza de forma adequada. E uma questão que levantou também o Naline, que eu acho muito importante, é a questão da economia circular e a questão dos resíduos. O Naline falou em 15 mil toneladas de resíduos na cidade de São Paulo. No mundo, hoje, nós estamos gerando 2 bilhões de toneladas de resíduos. Mas o que preocupa mais é que para 2050 a expectativa é gerar 4 bilhões de toneladas de resíduos. Se nós não mudarmos a maneira com que a gente consome e vive a questão dos resíduos, nós teremos dificuldades. Então, mexer com resíduos é falar em desperdício zero, que é aí o que está na tônica. Agora, desperdício zero significa lixo zero. Para ter lixo zero, você precisa tratar de outra forma os resíduos. E tem uma questão importante nessa mudança de conceito de como tratar os resíduos. É você tratar os resíduos não do ponto de vista de minimizar danos ambientais, como a gente tem feito até agora, mas pensar como administrar melhor os recursos naturais. Essa é o turning point de como nós vamos ter que mudar a nossa geração de resíduos, quer dizer, repensando a forma de utilização, recusando usar excesso de descartáveis, procurando realmente reciclar e reutilizar dentro desse conceito de economia circular. Quer dizer, você recuperar as coisas ao invés de jogar fora, quer dizer, a gente vai ter que mudar muito a nossa cabeça. Eu acho que nada disso vai poder ser feito finalmente se não tiver uma parceria muito grande da sociedade e principalmente conectando iniciativa privada, a comunidade em geral e o setor público. Quer dizer, nós precisamos fazer essa parceria porque sozinhos nós não conseguiremos, mas juntos seguramente nós chegaremos lá. Muitíssimo. Secretário Aciucci, o professor Cláudio mencionou que essa mudança ela começa no indivíduo, né? Porque o indivíduo é que acaba sendo o primeiro passo dessa história. Como é que a prefeitura tem feito para ajudar quem está interessado nessa transição? O prefeito mencionou aqui as iniciativas da prefeitura como um ente público, um tomador de decisão que, dentro do seu escopo, opta, por exemplo, por migrar parte da frota de ônibus, parte da frota de caminhões usados na coleta. Mas, para além disso, quais políticas públicas a Prefeitura da cidade de São Paulo hoje adota e incentiva para ajudar o cidadão e o empresário que querem hoje entrar na transição energética? Bom, é super importante essa sua pergunta, até porque uma das ações que a gestão do prefeito Caio Nunes quer fazer na cidade é trazer um eixo de ações.
vamos lá, tem a questão do emprego que a gente comentou, que tem tudo a ver com sustentabilidade, tem a questão das moradias, por exemplo, que foram colocadas aqui muito bem pelo Cláudio, pelas construções, não só as construções de alto nível, principalmente as construções que estão sendo oferecidas pela Prefeitura, um recorde na questão habitacional, e também a questão dos parques. Nós estamos trabalhando muito, não só com incentivos, mas com propagandas e a questão educacional. Nos parques, por exemplo, uma grande... hoje a cidade de São Paulo, o prefeito deve ter mencionado, Naline, que uma cidade de 1.500 km², hoje a gente tem a grande alegria, a grande satisfação, com muita competência da gestão, de toda a coleta seletiva, todos os caminhões passarem em todo o território municipal. O que estamos pedindo aqui, um dos apoios é da casa para dentro. Nós temos hoje parceria com a educação, nós temos um projeto muito bacana de formigas de Embaúba, que chega nas crianças, é plantio, é educação ambiental, enfim, e tem outros incentivos. Nós estamos trabalhando muito não só com o setor de construção civil, com as empresas, numa política de incentivo que está sendo aprimorada, principalmente na questão das coletas. Então nós estamos buscando novas parcerias, novos incentivos, não só na questão financeira, não só na redução de impostos que está em estudo, mas principalmente nessa questão da conscientização. Como foi dito muito bem pelo Cláudio, o reaproveitamento ele é vital, até porque hoje nós temos, por exemplo, o biometano que sai dos nossos aterros. Nós temos plantas já funcionando aqui na cidade de São Paulo, mas nós estamos muito atentos a outros mecanismos, a outras fontes de energia importantes, e para isso, como na vida ninguém faz nada sozinho, é fundamental e vital essa parceria da iniciativa pública com a iniciativa privada. Então nós estamos buscando essas parcerias aumentando, nós temos ecoparques que estão para vir, enfim, que vai aumentar muito, não só a questão da parceria, mas principalmente do reaproveitamento. Eu acho que isso é o maior incentivo para essa gente que pensa não só no agora, nas próximas gerações, é o maior incentivo que a gente pode ter de ter uma cidade exemplo, e São Paulo pelo tamanho arrasta os outros municípios do mundo como um todo, e a gente quer conscientizar não só pelo retorno monetário e financeiro, mas principalmente por retorno na nossa contribuição, na nossa retribuição para o mundo melhor. Muito bem. Adriana, aproveitando que você está ladeada de dois nomes que têm a caneta na mão e podem tomar decisões, políticas públicas para ajudar nisso, vamos voltar ao conceito da saúde urbana e pensar nas realidades do Brasil. Se eu penso, sei lá, no bairro de São Mateus, na Zona Leste, e nos Jardins, são duas saúdes urbanas muito distintas. Se eu penso no bairro de Bangu, e eu penso na Lagoa, lá no Rio de Janeiro, são duas realidades urbanas, duas saúdes urbanas muito distintas. Que políticas públicas e que ato do cidadão dessas áreas que hoje não tem uma saúde urbana tão boa, como São Mateus, ou, por exemplo, Bangu, o que poderia ser feito para melhorar a saúde urbana dessas áreas? Então, eu acho que primeiro a gente precisaria ter uma questão de metodologia, né? Então, como abordar a captura de dados, por exemplo, e o monitoramento dos dados sob uma ótica integrada, né? Então, vamos começar a levantar, bairro a bairro, aquilo que já existe como dados, porque dados nós temos muitos, né? Mas como trabalhar a integração e a interpretação desses dados, visando um resultado integrado e otimizado de soluções, né? Então, se a gente vai cruzar, por exemplo, índice de cobertura vegetal, poluição do ar, qualidade da água, densidade populacional, índice de regularidade ou de informalidade na ocupação do solo, acesso aos serviços básicos de saúde, educação, cultura, áreas de lazer públicas gratuitas, escolaridade, trabalho, enfim. Olhar de uma maneira integrada essas ações na busca de uma régua mínima que busque a homogeneidade desses resultados, um certo equilíbrio. É claro que a gente não vai ter uma cidade que é toda igual, porque ela tem variações diversas, né, socioeconômicas, geográficas, etc. Mas buscar uma condição de equilíbrio
entre uma série de vetores para se poder buscar a fragilidade de cada uma dessas localidades a partir desse olhar integrado, holístico, né? E ter ações estratégicas específicas para aquela localidade, eu acho que seria uma questão, sim, de metodologia, de como abordar. Bom, mas é fácil fazer isso? Eu acho que a inteligência a gente tem, as ferramentas a gente não tem o mindset, né? Porque a gente tem uma estrutura, a própria estrutura administrativa que organiza historicamente a vida pública no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, as várias pastas secretariais, os vários setores produtivos, né? E os segmentos atuam fortemente voltados para o seu propósito específico. Existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir girar esse canal, por exemplo, para São Mateus, e colocar de maneira integrada absolutamente todas as disciplinas para buscar a régua, o equilíbrio, né, as mazelas desse lugar, para ter uma ação estratégica específica para aquele lugar. Então, eu acho que tem uma oportunidade de organização da governança, né? No meu ponto de vista, eu vejo que o conteúdo a gente tem a inteligência artificial podendo nos apoiar e dar celeridade de uma maneira absoluta, né? Na velocidade de captura de dados. Agora, a inteligência na estruturação e organização sistêmica dessa pluralidade, essa interdisciplinaridade de conteúdos, é o que eu entendo que seria fundamental visando um olhar de futuro, né? Então, São Mateus, a gente vai precisar plantar mais árvore para reduzir o índice de poluição, para baixar a temperatura. A gente vai precisar buscar uma regulação do que a Lei de Uso e Ocupação do Solo aprovou, para regular a forma de ocupação e buscar uma condição de regularidade de ocupação do território. Nos mananciais, a gente tem um problema gravíssimo para poder relacionar as condições de salubridade da água, saneamento e ocupações que não param de acontecer, né, com algo que está sem controle, né, colocando em risco um dos bens mais, se não o mais rico e fundamental para a vida humana, é uma água limpa, né? Então, eu diria que a gente tem dados e é uma mudança de mindset para organizar a forma de gerir, de fazer a governança de todo esse conteúdo informacional dentro de uma escala, né? A gente não vai ter sempre as mesmas soluções para uma cidade que tem o tamanho de um país. Sim. A gente precisa criar grupos com propósitos específicos para trabalhar na interdisciplinaridade. Esse assunto é absolutamente interessantíssimo, é interessantíssimo isso. Secretária Naline, eu queria ouvir o senhor sobre um aspecto das mudanças climáticas que me parece absolutamente crítico. O mundo tem sofrido cada vez mais com o clima extremo e as enchentes aparecem com mais frequência. Infelizmente, a cidade de São Paulo sempre foi vítima de enchentes. A cidade está se preparando para esse amanhã imprevisível? Está, Fernando, e foi muito bom que a Adriana levantasse esse tema, porque nós temos hoje em São Paulo uma coisa que o Brasil não tem: orçamento climático. Isso foi ordem do prefeito para detectar, que é o terceiro maior orçamento da República, né? O primeiro é da União, o segundo do Estado de São Paulo, o terceiro é o nosso, tudo aquilo que interessa para a mudança climática. Então, nós temos um orçamento climático. Mas isso é suficiente? Não. Há, na cidade de São Paulo, hoje, a elaboração de 59 cadernos de drenagem. A cidade foi dividida em 59 polígonos, 33 estão prontos. Há um levantamento, um diagnóstico geológico, hidrológico e de vulnerabilidade social
de cada uma dessas regiões. A partir daí, você tem prioridades para poder trabalhar, né? Sabendo que essa vitimização de São Paulo foi provocada por nós mesmos, né? Ao longo dos séculos, o que é que nós fizemos? Enterramos milhares de córregos, quisemos trabalhar como se fôssemos o criador e retificar o Tietê, que caminhava sinuosamente nas suas várzeas. Hoje, quando tem enchente, o Tietê está tomando o que é dele. Nós é que invadimos, nós saqueamos a natureza. Corrigir 471 anos de erros, de equívocos e de ignorância não é fácil, né, Adriana? Mas esses cadernos são um bom início. Nesses últimos 4 anos, houve investimento de quase 10 bilhões em macrodrenagem, microdrenagem, aprofundamento dos chamados piscinões, que deveriam ser jardins. Já há um projeto de transformá-los em áreas que podem ser utilizadas para lazer, esporte, quando não há enchente. E desentupimento de bueiros, retificação de córregos, limpeza de rios, edificação de muros de contenção para não haver desabamento. Quase 10 bilhões que não aparecem, só aparece se houver enchente. Agora, houve enchente? Houve, porque São Paulo, que era a cidade da garoa, em virtude daquilo que hoje nós já chamamos de cataclismo climático, não é nem mais emergência, não é? Ela tem uma chuva em 1 hora equivalente a 1 mês de chuva, né? Então, a cidade da garoa, São Paulo da Garoa, é a cidade das tempestades, é a cidade dos vendavais. No dia 25 de janeiro, 800 árvores foram arrancadas, saudáveis, com raiz e tudo, com a força dos ventos, porque nós fizemos uma cidade impermeável, né? Asfaltada, concretada e plena de edifícios que fazem com que o vento se torne cada vez mais violento. Então, nós fizemos isso, vamos consertar, né? A causa somos nós. Nós sabemos tudo isso e temos as receitas também. Vamos trabalhar. Professor Cláudio, o senhor como vice-presidente do Secov, qual a mensagem que o senhor pode dar para quem está do lado de fora dos edifícios novos que estão subindo? Eu como vizinho, perto de casa estão subindo um monte de prédio ali. Posso ter segurança de que essas novas edificações, elas estão têm o seu conceito e sua execução para que aquela obra seja mais sustentável do que o vizinho que foi construído 30 anos atrás? Olha, Fernando, essa questão da sustentabilidade, acho que ela vem permeando a sociedade, a cidade há muito tempo e o mercado também. Como o Lanini falou, eu acho, viu, Lanini, eu vou te discordar de você um pouco, nós não erramos há 400 anos, nós erramos há menos tempo já. De 1837 a 2010, Nova York cresceu 7 vezes, São Paulo cresceu 360 vezes no mesmo período. Então, foi um crescimento muito violento que fez com que a gente errasse muito. Esses conceitos de sustentabilidade, obviamente, começaram a surgir. Isso tem permeado o mercado, sim. Obviamente que existe um custo para você produzir edificações sustentáveis, que é maior do que aquela edificação que não é sustentável. À medida que a sociedade vai percebendo esta importância e vai concordando em pagar um pouco mais num edifício sustentável, aumentará seguramente a produção de edifícios nesse sentido. Mas hoje nós estamos num momento tal do ponto de vista das mudanças climáticas que certas questões são inexoráveis e a incorporação de algumas coisas nos novos edifícios é inexorável também. Então, hoje eu acho que a gente pode dizer que os novos edifícios caminham para essa direção, não com a velocidade que a gente gostaria, mas seguramente eles caminharão nessa direção. Muito bem, que debate absolutamente interessante, porque a gente está falando sobre o amanhã e a possibilidade de construir um amanhã
mais verde, mais sustentável, é absolutamente incrível. Eu agradeço demais, professor Cláudio Bernardes, vice-presidente do Secov São Paulo, Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Também agradeço a Adriana Leviski, que é urbanista e especialista em planejamento e desenvolvimento urbano sustentável, e aqui ao meu lado ao secretário Rodrigo Aciuchi, que é secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Agradeço por essa conversa absolutamente